Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 26 de agosto. Hoje a família franciscana recorda do beato Junípero, grande promotor vocacional. Ele viveu de 1713 a 1784. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 23 a 26. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas vós esqueceis daquilo que é mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mestres da lei e fariseus hipócritas e cegos, vós deveis praticar isso, guardar isso, mas também aquelas outras coisas importantes. Vós filtrais o mosquito e engolis o camelo. Por isso deveis observar isso e aquilo também. Cegos e hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro vós estáis cheios de roubo e podridão. Deveis primeiro limpar por dentro, para que por fora também fique limpo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente nós estamos diante da pedagogia de Jesus. Jesus que vai educando a minha vida, Jesus que vai educando a sua vida. Jesus que vai educando a minha fé e Jesus que vai educando a sua fé, como ele o fizera com os primeiros discípulos da primeira hora. Assim, ainda hoje, a palavra de Deus continua sendo uma força viva, uma grande mestra de vida, que vai educando a mim e a você. E desde ontem Jesus começa a criticar a falsidade de coração e de intenção dos mestres da lei e dos fariseus, onde eles observam as tradições, onde eles observam as coisas externas, porém eles se esquecem das coisas mais importantes da fé. No domingo, quando perguntado a Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus não respondeu quantidade, nem se muito e nem se pouco, mas ele diz: fazei todo o esforço por entrar pela porta estreita, porque muitos tentaram entrar e não conseguiram, porque dependemos da graça de Deus. Comemos e bebemos com Jesus na Sagrada Eucaristia, ouvimos os seus ensinamentos nas nossas celebrações e nas nossas praças, porém, diz ele naquele evangelho daquele domingo, quando o dono da casa fecha a porta e alguém insistentemente vai dizer: Senhor, mas nós comemos e bebemos contigo, escutamos seus ensinamentos nas praças, e aquele senhor de dentro respondia: eu não conheço vocês, afastem-se de mim todos vós que praticais o mal e a iniquidade. Porque a fé cristã é uma fé de conduta, é uma fé de comportamento. Isso serve para mim e também para vocês, porque o nosso testemunho público é que vai dar veracidade ao nosso ministério, que vai dar veracidade à nossa fé. Por isso Jesus hoje continua também a criticar as ações dos mestres da lei e dos fariseus. Na primeira leitura, ainda retirado da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, ele vai continuar a elogiar a fé e o testemunho público daquela comunidade dos Tessalonicenses. E ao mesmo tempo também ele vai dizer o compromisso dele e dos seus discípulos: nós seremos capazes de entregar a nossa vida por causa do Evangelho. Se Deus nos convocou para anunciar o Evangelho a vós, nós somos capazes agora até de derramar o nosso sangue por causa do Evangelho, porque nós fomos convocados, nós fomos convidados, não fomos nós que nos inserimos. Não fomos nós que nos cadastramos, mas foi o Senhor que nos convocou, o Senhor que nos enviou, e isto é uma grande responsabilidade para dar veracidade ao ministério, veracidade à pregação e veracidade também à vida cristã.
E não importa somente os conhecimentos teóricos, acadêmicos, doutrinários, que são importantes sim, porém, não basta ser mestre em Israel. É importante também se comportar bem. Por isso Jesus continua a sua advertência aos mestres da lei e aos fariseus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, guias cegos, e diz ele: vós pagais o dízimo da hortelã, do cominho e da erva doce, que não era obrigatório pagar esses dízimos, que não eram importantes na economia. Mesmo assim eles pagavam. Agora Jesus: vós pagais isso, fazeis isso, porém esqueceis daquilo que é mais importante na fé: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Quer dizer, nós guardamos as coisas externas, guardamos as coisas de aparência, somente para sermos vistos, mas nos esquecemos das questões interiores, das realidades interiores. Por isso Jesus vai dizer: vós esqueceis da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Vós deveis praticar aquilo, pagar o dízimo, não? Mas também isto. Uma coisa não anula a outra, uma coisa não substitui a outra. A procissão não substitui a missa dominical. As nossas devoções particulares também não substituem a missa dominical. Uma devoção ou uma ida durante uma semana para uma devoção particular não substitui a missa dominical, como também não vai substituir os mandamentos. Por isso Jesus vai dizer uma alegoria de imagem muito interessante: vós filtrais o mosquito e acabais engolindo o camelo. Quer dizer, valorizais as coisas externas e sem grandes importâncias, que são acessórios, e esqueceis as coisas que são fundamentais, das coisas que são importantes. Quer dizer, vocês filtram o mosquito, não engolem o mosquito, porém vocês engolem o camelo. Meus irmãos, minhas irmãs, às vezes eu e você somos assim. Nós supervalorizamos as coisas singulares, supervalorizamos as coisas que são importantes, mas não são tão essenciais, mas nos esquecemos daquilo que é essencial, daquilo que é importante. Vai dizer Jesus: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mestres da lei e fariseus cegos e insensatos. Ele vai continuar a sua alegoria de imagens: vós limpais o copo por por fora, mas esquecem de limpar-se por dentro, porque por dentro vós estáis cheios de podridão, de iniquidade. Quer dizer, meus irmãos, minhas irmãs, é uma coisa muito séria para mim e para vocês, porque às vezes a gente tenta progredir, a gente luta demasiado para isso e não conseguimos progredir tanto. E quantas pessoas desanimam assim, porque pensam: eu não estou progredindo, eu não consigo ser melhor, eu não consigo ser perfeito, eu não consigo ser santo. Mas nunca, nem eu e nem você chegaremos a ser perfeitos e santos. Estaremos sempre nessa condição humana de lutar dia após dia para converter o nosso coração. Mas o que nós não podemos aqui equivocarmos é de substituir as coisas acessórias pelas coisas essenciais. Então nós ouviremos essa demonstração de Jesus: vós filtrais o mosquito e engolis o camelo. Vós limpais o copo e o prato por fora e esqueceis que por dentro estáis cheios de roubo e de podridão. É necessário a conversão do coração e da vida, porque assim é a fé cristã. É uma mudança constante, mas constante mesmo, de todos os dias, do coração e da vida. Que esta palavra seja para mim e para você uma advertência, um consolo e uma animação, para que a gente possa percorrer o nosso caminho confiando na misericórdia do Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Beato Junípero Serra, rogai por nós. Paz e bem.